Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Guidali. Prometo tentar dar todas as informações no curto tempo. Brevemente, eu estou 22 anos formada, sou funcionária pública da Prefeitura de São Leopoldo há 15 anos, tenho empresa de engenharia, trabalho com laudos, palestras, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre estudo de impacto de vizinhança. Deixo aqui, primeiro, uma mensagem. A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar a imaginação e o entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Então, para começar, fazendo um breve resumo, a nossa empresa é aqui de São Leopoldo, trabalhamos na área de perícias, patologias, nós somos credenciados da Caixa, do Banco do Brasil, com análise de financiamentos, avaliação de imóveis, obras, seguro bancário. Trabalhamos daí, então, com laudo de vizinhança. Importante lembrar que esse laudo deve ser feito sempre antes do início de qualquer obra, e especificamente hoje, estudo de impacto de vizinhança. Então, vamos lá. Aqui nós temos os principais clientes, que eu gostaria só de demonstrar assim, ao longo dos anos da empresa. E, especificamente, quando a gente fala de estudo de impacto de vizinhança, não tem como a gente não fazer o comparativo sobre o crescimento populacional aqui do Vale dos Sinos. Então, a gente pode ver que, dentro das cidades aqui do entorno, Canoas, que vem a ser o cinza claro, foi onde teve o maior aumento nesses últimos anos. E por que a gente fala de crescimento populacional? Porque o crescimento ele tem interferência direta quando a gente fala no estudo de impacto de vizinhança, principalmente se a gente está falando de grandes condomínios habitacionais, como é que estão as nossas redes, né? Rede de água, esgoto, as instalações elétricas, elas vão comportar aquele condomínio, não vão comportar, a questão das indústrias, qual é o impacto que cada indústria pode trazer no município. Então, só gostaria de mostrar assim, que realmente as cidades vão crescendo, e nós, como profissional, temos que acompanhar, vamos dizer, esse crescimento, cada um na sua área. Para o WAVE, especificamente, né, o que nós precisamos chamar a atenção num breve resumo? Ele deve ser feito por um profissional habilitado, isso nós estamos falando engenheiros civis e ou arquitetos. Eu tenho que cuidar bem hoje o que eu falo, porque eu tenho uma certa fiscalização da prefeitura aqui na minha frente. Então, eu fico um pouco nervosa, mas vamos lá. Obviamente, esse profissional tem que emitir a RT, né, ou RRT, informando na atividade, que é o estudo de impacto de vizinhança. Ele pode colocar na RT como um laudo, uma unidade, ou ele pode colocar a área construída da edificação no qual vai fazer o laudo. O profissional, quando está fazendo já o orçamento para aquele EIV, ele já deve pensar, além da questão dos impactos, o que ele pode fazer para tentar diminuir aqueles impactos. Que na maioria dos planos diretores, que eu vou dar um exemplo aqui para os senhores, eles solicitam as medidas mitigadoras, que vem a ser quais são as medidas que eu posso propor para diminuir o impacto, quais são as medidas compensatórias, a fim de tentar compensar algum impacto negativo, e, por fim, a compatibilização entre a área existente e o futuro empreendimento. A necessidade do WAVE surge geralmente em duas fases. Na aprovação de projeto, geralmente empreendimentos maiores, ou nos alvarás,
Quando que é nos alvarás? Isso vai depender muito do plano diretor de cada município. Às vezes, tem uma indústria, muitos anos naquele local, nunca precisou fazer o waive, mas ela teve uma alteração no seu CNPJ, numa alteração tanto de endereço quanto em algum CNAE. E daí, pela evolução dos planos diretores de cada cidade, nesse momento dessa alteração, vai cair na lei vigente que vai precisar waive. Isso é o que eu mais ouço, às vezes, dos meus clientes. Eu estou há anos aqui, nunca me pediram, mas por que agora? Porque provavelmente caiu no setor de alvará, precisou fazer alguma renovação e caiu na nova lei. Por exemplo, São Leopoldo mudou o plano diretor em 2019. Então, quando se fazia o waive anterior a 2019, nós tínhamos certos pré-requisitos. Hoje em dia, aqueles pré-requisitos, eles são a minoria, ele aumentou muito mais a demanda. Então, eu não tenho como conseguir salvar aquele laudo lá de 2015 e só mudar a data. É outra realidade, outra lei municipal, tem que se fazer um novo laudo. E, por fim, como é que eu vou, então, dar entrada na prefeitura com um waive? A maioria das prefeituras, elas mudam o nome, mas primeiro deve ser solicitada uma instrução técnica. Como é que é essa instrução técnica? Essa instrução técnica, ela geralmente tem um formulário e ali a gente vai protocolar na prefeitura os dados do seu cliente para verificar se o cliente vai receber a dispensa ou ele vai ter que fazer o waive. Abrindo um parênteses aqui, a Lei Federal 10.257, Lei Municipal, definirá os empreendimentos e atividades que dependerão da elaboração do waive para obter licenças ou autorização. Então, assim, todo o waive, no mínimo, eu vou fazer um comparativo aqui com outras cidades, os senhores vão ver, no mínimo, tem que contemplar o adensamento populacional, equipamentos urbanos, comunitários, obviamente, que eu não preciso dizer aqui para os senhores, que isso aqui, toda essa lista, o profissional tem que ir até o local, tem que fazer a vistoria. E a vistoria não é somente do terreno ou do empreendimento. Eu tenho que conhecer a quadra, eu tenho que conhecer o bairro, eu tenho que ter o conhecimento qual é a minha infra que eu tenho para atender ou não aquele empreendimento. Então, por isso que eu tenho que saber qual é o uso, ocupação, valorização imobiliária, geração de tráfego, demanda para o transporte público, ventilação, paisagismo. Então, assim, é uma série de itens mínimos que eu tenho que saber para compor o meu laudo, justamente para fazer essa avaliação, quais desses pontos eu vou ter um maior impacto. E eu já digo para os senhores, sem saber qual é o empreendimento, onde ele vai ser. Mas hoje em dia, o nosso gargalo vem a ser a questão da mobilidade urbana. A questão dos estacionamentos, eu vou ter estacionamento interno, não vou ter. Eu vou ocupar a vaga pública? Muito bem. Quantas vagas públicas eu vou ocupar? Por onde vão passar os pedestres? Por onde vão passar os carros? Não vão ser carros, vão ser caminhões. Bom, eu tenho vias por onde que vão passar meus caminhões asfaltadas, pavimentadas. Então, isso requer uma entrevista que nós, como técnicos, temos que fazer com o cliente. Nós somos obrigados a saber qual o processo daquela empresa ou daquele empreendimento que vai sair. Nós temos que ter o domínio da rotina do nosso cliente para poder fazer um laudo de estudo de impacto de vizinhança. Então, agora aqui, rapidamente, vocês observam, eu vou mostrar aqui para os senhores umas 5, 6 cidades. E vocês podem ver que
a maioria das cidades possui no seu plano diretor os mesmos requisitos mínimos. E nós temos uma cidade, que é o que eu falei na rádio aquele dia, que possui mais características, no caso, no seu plano diretor, para serem respondidas. Aqui, por exemplo, Porto Alegre, nós temos 7 questões. E essas 7 questões vão ser iguais em várias outras cidades, na questão do uso, valorização imobiliária, equipamentos, ventilação. Vocês podem ver Novo Hamburgo. Novo Hamburgo também, no seu plano diretor, tem os mesmos itens, as mesmas 7 questões básicas. Canoas. Canoas também é o mesmo. Parece assim que pegaram um plano diretor e fizeram aquele copia e cola, mas os requisitos para o laudo são muito parecidos nessas cidades. Acho que a pilha está fraca. Estância Velha. Estância Velha também são os mesmos itens. E daí, por fim, onde nós estamos, que eu digo que eu sou filha da Unicinos, com o maior carinho, em São Leopoldo, realmente nós temos uma exigência maior, que não são só os 7 itens das outras cidades, mas nós temos 16 questões maiores para serem respondidas no nosso laudo. Então, em função da complexidade do município, nesse trabalho, eu vou dar exemplos para os senhores um pouco mais de São Leopoldo. Porque vocês respondendo esses daqui, vocês vão responder as outras cidades vizinhas. Aqui, só por uma questão de curiosidade, nós temos os artigos, a maioria são do plano diretor de cada município, onde fala sobre o WAVE. Porto Alegre, o interessante que, em função de ser a cidade maior, nesse nosso comparativo, a questão deles, da solicitação do WAVE, também parte por empreendimentos maiores. E a maioria da exigência desse plano vem a ser com áreas acima de 5.000 metros quadrados, que é feita essa solicitação do WAVE. A lei ela é maior. Novo Hamburgo, nós temos algumas restrições que partem de área de 2.500 metros quadrados para teatros, casas de espetáculos e outras áreas maiores que começam a solicitar o WAVE. Nós temos os presídios, os quartéis, enfim, Novo Hamburgo. Canoas já é mais compacto na exigência dos empreendimentos, partindo de áreas acima de 2.000 metros quadrados. Canoas já começa a solicitar. E aqui achei, vamos dizer, peculiar, Estância Velha não cita nenhum tipo de empreendimento, muito menos área. Estância Velha deixa a critério do órgão público a solicitação. Ou seja, a gente acaba trabalhando daí mais na subjetividade. Eu não tenho nenhum anexo de Estância Velha nessas exigências. Apenas aeroportos, ferrovias, rodovias e a cargo do órgão público. Aqui em São Leopoldo já é um pouco diferente. São Leopoldo trata na questão da localização pelos polos e trata também pelo número de pessoas versus área, que a gente tem que entrar numa tabela para verificar daí o número de pessoas e a área do empreendimento. E defendendo a nossa cidade muito mais completo, né? Então, isso aqui, eu não coloquei tudo para vocês, porque a lista realmente é grande,
mas o plano diretor trata bem aberto várias atividades e as áreas que são exigidas o WAVE. Então, assim, quando a gente está montando um laudo de estudo de impacto de vizinhança, eu tenho que, no mínimo, baixar o plano diretor da minha cidade e identificar onde o meu local está situado, onde ele está localizado. Aqui em São Leopoldo, no artigo 278, né, nós temos uma questão que as atividades que estão nessa zona amarela do mapa poderão ser dispensadas. Então, aqui nós já temos uma exceção. Aqui é o que eu falei para os senhores da questão do cálculo, da onde saem as exigências da Prefeitura, né, de São Leopoldo, que vem numa tabela da norma 9070, em função do estabelecimento e da população. A licença de construção e ou alvará de localização e funcionamento definitivo para as atividades condicionadas à EIV somente serão emitidos após a apresentação do termo de aprovação. Então, aqui é onde a Prefeitura vincula a exigência do EIV, que foi o que eu havia falado lá no início, que a maioria das prefeituras, onde elas vão vincular essa exigência. Está aqui, de novo. Eu acho que é a pilha. Uma anterior. Aqui. Então, assim, aqui tem um formulário que os senhores, nós devemos preencher quando se faz o pedido na prefeitura se o meu empreendimento vai precisar do EIV ou não vai, chamado termo de referência. Esse termo de referência, eu tenho que ter na mão o CNPJ do meu cliente para saber o endereço, saber os quinais vêm a ser as atividades principais e secundárias. Eu vou colocar aqui também a área do terreno e área construída, justamente para quem está analisando lá na prefeitura, poder dizer, sim, você vai ser dispensado, não, você não vai ser dispensado e você precisa do WAVE. Então, esse é um formulário que deve ser preenchido, protocolado, para o órgão, no caso, os técnicos, verificar se há ou não há a necessidade de se fazer o laudo. Aí também eu vou ter a dispensa. Se eu não preciso, é emitida uma dispensa do WAVE. E agora eu gostaria de chamar a atenção, bem na prática, realmente, itens importantes a serem descritos no laudo. A questão que nós listamos lá no início da apresentação, aqueles itens, aqui eu vou abri-los. Adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários. Ora, eu vou abrir uma escolinha infantil. Então, num raio de 200 metros, eu tenho praças, eu tenho escolas, eu tenho posto de saúde, qual que é a minha infraestrutura em torno dessa minha escolinha? Ou não, eu vou abrir uma indústria. Independente se eu tenho indústria, se eu tenho escola, se eu tenho academia, eu tenho que conhecer a minha rua, eu tenho que conhecer o meu bairro para ver o que eu vou interferir, porque eu que estou entrando, vamos dizer assim, né, o empreendimento que está tentando se inserir naquele bairro, o que eu vou influenciar ou não no cotidiano desse bairro. Eu tenho que conhecer, então, a localização, eu vou verificar no mapa se ele pertence a qual zona. E aqui é uma questão bem interessante, esse é um exemplo do mapa de São Leopoldo, das questões de incomodidade. Se os senhores verificarem, nós temos um mapa
dividido por bairros e por cores. Então, o que acontece? Nós temos incomodidade 1, 2, 3. Eu não posso ter uma atividade. Quando eu falo atividade, vem a ser os quinais, aqueles descritos lá no meu CNPJ. Eu não posso ter uma atividade que tenha uma incomodidade maior do que a incomodidade do mapa. O que isso significa? Significa dizer que aquela minha atividade que eu quero instalar lá, ela gera um impacto maior do que o meu plano diretor permite. E isso, então eu vou ter que fechar a empresa, não posso mais estar lá, ou eu não posso instalá-la? Pode, mas eu vou ter que justificar melhor no laudo quais são as minhas condições para que ela permaneça lá. Né? Eu vou ter que verificar quais são os impactos de fato e, tendo uma justificativa técnica, solicitar a permissão do órgão público para aquela atividade ser desenvolvida. Então, isso aqui é obrigatório, abrir o plano diretor, ver a localização e saber qual é a incomodidade que eu estou enquadrada. Para mim saber as incomodidades, eu tenho aqui separado por tipo de atividade ou de construção. E, além disso, eu tenho no plano diretor os quinais. Então, eu vou pegar o CNPJ do meu cliente, vou ver o código daquela atividade e vou botar na tabela que está no plano diretor. E aqui do lado vai me dar incomodidade. Então, se ela for inferior àquela do mapa, ok, sem problemas. Outra análise que eu devo fazer quando eu estou fazendo o WAVE. Qual é o impacto socioeconômico na população que reside ali? Vocês imaginam o impacto da instalação de um shopping, a instalação de um hospital, a própria valorização do bairro, como a gente brinca, vai dar um boom. Antes mesmo de terminar a construção, o valor do metro quadrado ali vai valorizar. Então, isso também é um aspecto importante que deve ser mencionado no laudo. Ou seja, é um aspecto positivo muito bom. Eu estou valorizando aquela área. Mas, de contrapartida, eu estou levando maior fluxo de pessoas, maior movimentação de veículos, estacionamentos, e tudo isso vai aumentando. Não sei se os senhores conhecem, mas um exemplo claro disso, eu cresci próximo do Paçoquinha, da Unimed, no centro aqui em São Leopoldo. E há anos atrás não existia Unimed. E aquilo era tudo muito calmo e tranquilo. Depois que chegou a Unimed, o preço do metro quadrado ali só valorizou. E as clínicas, inclusive, aos poucos, também começaram a ir próximo da Unimed, que ela foi o ponto de referência. Então, como determinados empreendimentos, ele sozinho, por si só, já valoriza, mas traz consigo todas as consequências. Outro ponto importante: se eu estou falando do meu empreendimento, no mínimo, eu tenho que colocar uma planta baixa. Eu tenho que colocar uma planta baixa mostrando pelo menos as dimensões internas, externas, as esquadrias, para demonstrar a minha ventilação, os meus espaços, se atende, vamos dizer, se é escola, se atende às áreas mínimas para salas de aula. Então, ou se for um posto de saúde, se atende às normas vigentes. Geração de tráfego e demanda por transporte público.
será que o meu empreendimento, eu estava falando da escolinha, eu não vou precisar de transporte público? Eu tenho alguma parada de ônibus próximo? Eu posso querer atender aquela região, mas aquela região, qual que é o nível dela? Qual que é o transporte público ali? Eu vou precisar de transporte público? Não vou? Então, cabe no Wave, se não houver, eu também solicitar que seja feita uma parada de ônibus. Por ali passa a linha de ônibus, não passa. Então, assim, novamente, como é importante a gente conhecer a realidade. Nessa questão de geração de tráfego, vocês podem ver que eu coloquei em vermelho, ali embaixo, entrada e saída. Esse é um ponto obrigatório que os senhores devem demonstrar na planta baixa por onde vão entrar os clientes, sair, onde vai entrar e sair os funcionários e os fornecedores. Então, quando a gente for fazer uma entrevista com o seu cliente, vocês tenham em mente já 3 perguntas fundamentais: cliente, funcionário e fornecedor. Por onde eles entram, por onde eles saem, qual que é a periodicidade deles no seu empreendimento e qual é o transporte deles. Se eu tenho um restaurante, a maioria dos meus fornecedores vão vir de caminhonete, vão vir de van, e a maioria vão estacionar de manhã, porque o meu restaurante tem que abrir ao meio-dia. E de manhã eu tenho espaço para eles estacionarem? Qual que é o fluxo dessa rua? Então, isso tudo, de acordo com o empreendimento, poderá ter ou não o seu impacto, principalmente na mobilidade. Quando eu falo na questão da mobilidade do sistema viário, eu tenho que demonstrar também, item obrigatório para estar no laudo, a localização e quais são os fluxos, os sentidos das ruas em torno do meu empreendimento. Eu coloquei do lado ali o mapa, por quê? Porque eu tenho que saber se essa minha rua é uma rua principal, se é uma rua secundária, até que ponto eu vou afetar ou não. E isso eu vou descrever no laudo. Outra questão importantíssima, o Wave também verifica a acessibilidade do empreendimento, independente de qual empreendimento a gente estiver falando. Então, eu tenho algum banheiro acessível? Eu preciso de banheiro para clientes? Então, eu tenho que ter acessibilidade. Isso eu vou identificar. Geralmente, quando são clientes menores e não se preocupam com esse item, eu solicito no final do laudo um prazo de 30 a 60 dias após a entrega para adaptação do banheiro. Porque isso é obrigatório, né? Nós estamos falando aqui, a maioria vem a ser comércio, indústria, ter um banheiro acessível. A questão de rampas também é verificado, as barras. Outro item que deve constar no laudo: paisagem urbana, patrimônio natural e cultural, equipamentos urbanos. Eu tenho que saber se na proximidade eu tenho posto de gasolina, se o meu imóvel não está na lista de interesse de patrimônio. Aí já chega a dar um frio na espinha, né? Quando vê o seu imóvel naquela lista ali. Então, isso tem que ser verificado também no laudo e apontado no mapa a localização desses itens. Eu coloquei aqui só um exemplo, que na Lei Municipal de São Leopoldo, nós temos a listagem, e ali eu tenho que verificar se o meu imóvel está na lista ou algum dos vizinhos e apontar no meu laudo. Vocês lembram lá das outras cidades que nós falamos os itens mínimos? Aqui eles estão, ó. Ventilação, iluminação, o meu empreendimento tem banheiro, eu tenho caixa d'água. Como é que é a iluminação dele?
Isso tudo eu vou ter que descrever no laudo. A questão de ruído. Dependendo do tipo de empreendimento, além do WAVE, ele está vinculado também com o laudo de medição de ruído. Então, nós temos duas alternativas. Nós temos a lei municipal e nós temos também a norma de ruído. E o ruído deve ser medido. Como ele deve ser medido? Eu tenho que fazer pelo menos 3 pontos de medição no meu vizinho do lado esquerdo, do meu vizinho do lado direito e, no mínimo, 2 vizinhos em frente ao meu empreendimento com 3 pontos de medição. E a norma ainda solicita o seguinte: as medições devem ser feitas com esquadrias fechadas e repetir o mesmo teste com esquadrias abertas. Então, eu vou abrir janelas e portas, eu vou lá na frente com decibilímetro e eu vou medir. E depois, igualmente. Detalhe, eu tenho um salão de festas. E a pessoa, além de som mecânico, ela vai ter música ao vivo. Então, eu vou ter que um dia lá, com música ao vivo, fazer a medição. Né? Então, realmente, assim, nós estamos falando na prática. Se tem música ao vivo, não vale apenas a pessoa dizer, não, eu vou ligar o som aqui, tu vem medir. É muito diferente entre o som mecânico e o som ao vivo. Eu faço várias medições, principalmente para as igrejas de bairro. E eles gostam muito de cantar e muitas vezes tem as denúncias na prefeitura. Então, assim, tem que fazer a medição com eles cantando realmente. E eu vejo assim, uma das melhores alternativas é sempre ser sincero com o teu cliente e dizer, isso não passa. Porque achar que igreja de bairro vai ter questões financeiras para colocar vidro duplo, fazer toda a reforma nas esquadrias, eu estou sonhando. Eu não conheço o meu cliente. Eles não fazem. Mesmo que a gente coloque no laudo, venha colocar as recomendações para diminuir o impacto do ruído, eles nem vão ler aquilo ali. Eles querem renovar o alvará, eles querem o projeto aprovado. Então, para mim não responder junto, porque eu sou responsável pelo laudo, pela medição, eu já vou com um rolinho de fita. Às vezes eles têm aquelas mesas de som e digo, ó, é até aqui, colo, tiro foto ali e digo, ó, esse é o teu nível máximo de decibéis. Esse aqui vai ser um trato entre nós dois. Passou daqui, eu não me responsabilizo. Então tem que chamar o cliente para si e colocar ele na responsabilidade. Eu sempre digo, quem vai assinar o laudo não é somente o profissional, é o profissional e o contratante, é o senhor. E eu já digo também outra coisa, se houver denúncia na prefeitura, no Ministério Público, nós dois vamos lá responder. Então, eu coloco ele junto na responsabilidade. Imagina, eu fiz medições de sociedade, que tem aqueles bailes da terceira idade, no domingo à tarde. E pura denúncia dos vizinhos. Aí chega no baile de terceira idade, com aquelas venezianas caindo os pedaços, que não isolam nada. É claro que vai passar o ruído. Então, não tem muita opção senão ter que baixar o volume, infelizmente. Tem outros casos que sim, que a gente pode propor medidas para amenizar, tentar mexer nas esquadrias, no isolamento, mas eu tenho que ser realista com o meu cliente, né? E eu tenho que saber se ele vai ter condições mesmo ou não. Aí, geralmente, é o estresse do WAVE. Dependendo da atividade, se cai na medição de ruído, com certeza. E aqui, daí, eu quero comparar uma coisa com os senhores. Por exemplo, se eu tiver numa área mista, predominantemente residencial, os meus decibéis diurno é 55 e noturno é 50.
50, gente, é muito baixo. Eu aqui, falando no microfone, eu já estou a 70 decibéis. Então, imagina. Então, realmente, assim, a NBR, ela é bem forte quanto a isso. Em compensação, nós temos também, no plano diretor, outras medidas ali, que daí vai tratar sobre, dependendo da incomodidade, eu vou ter os limites de decibéis. É uma outra interpretação. Isso, os senhores devem se atentar bem, que muda de cidade para cidade. Estou quase terminando aqui o meu laudo. Tenho que verificar se o meu terreno, o meu empreendimento, está numa área de APP, se eu tenho um arroio próximo, se eu estou próximo de algum arroio, e eu devo indicar também no meu laudo. Eu tenho aqui um exemplo também de áreas de risco. Isso vem a ser algumas exceções que podem acontecer. Aqui, se os senhores desejar, também eu deixei uma sugestão. Novo Hamburgo também tem um link, que a gente entra nesse link. Além do plano diretor, vocês podem verificar as fichas dos terrenos, verificar áreas alagadiças, inundáveis, enfim. É bem interessante. Isso aqui nós tínhamos recebido os credenciados da Caixa para verificar as exceções. Então, aqui a gente, vamos dizer, dá uma espiadinha bem interessante. E, além de Novo Hamburgo, Canoas também consegue pegar as fichas de terreno por terreno e verificar as exceções. Não sei como é que eu fiquei no meu tempo, mas eu tentei ficar dentro. Muito obrigada. A moça da fachada. Ah, me lembrei da textura. Tá ligado? Tá ligado. Na verdade, eu fiquei com duas dúvidas. Primeiro, essa medição, se é um empreendimento que ainda não foi construído, e tu deu o exemplo da banda, né? Eu vou levar uma banda e vou dizer, fica aí do outro lado da rua e toca para eu medir aqui. Não entendi na parte prática, quando o negócio não existe ainda. Ah, se não existe, aí eu vou entregar o laudo e eu vou identificar. Assim que for construído, será realizada a medição. Ah, tá. E questão do barulho da obra, aí já é outros 500. Olha, eu nunca fiz medição de obra, porque obra é diurno, ela não é noturna. E, geralmente, as medições são depois das 10 da noite. E daí eu não tenho obra, né? Porque eu tenho a questão muito do ruído de fundo. E o ruído de fundo diurno, ele é muito intenso. O que é isso? Barulho de ônibus, caminhão, motos, trem. Eu já fiz algumas vezes medição próximo dos trilhos do trem. Tu tem que ver o que interfere, ou seja, o meu ruído de fundo é superior ao meu próprio empreendimento. Isso me ajuda muito, às vezes, a defender o meu cliente, o ruído de fundo. Então, a construção, provavelmente muito difícil. Eu nunca tive um caso que tive que fazer medição de construção, porque ela é diurno, né? É que eu tive um empreendimento que eu participei e reclamaram dos caminhões de concreto, que estavam atrapalhando os vizinhos, que eram, tipo, 33 caminhões de concreto atrás um do outro. E a questão das máquinas. Então, eu fiquei na dúvida se isso poderia Mas causar era à noite ou de dia? Não, era de dia. Era mas de os dia. vizinhos reclamavam muito do nosso impacto no bairro. Sim, mas não houve notificação da prefeitura pelo ruído. Não, pelo ruído não, mas pela movimentação que a gente causava, sim. Ah, sim, daí é o fluxo, né? Uhum, é. tá
Às vezes, dependendo, mas isso tem que ser um planejamento antes de começar a obra, que isso sim, eu já tive casos de ser mais do que 2, 3 torres, optar por diminuir a quantidade de torres juntas para os caminhões entrarem no canteiro de obras, faz aquela e depois vai para outra, para tentar diminuir o impacto e aproveitar melhor o terreno, né? Perguntas? Oi? Ah, obrigada.